Anitta perde mais de 200 mil seguidores em apenas 5 horas, após postar foto expondo sua religião e ritual que fez para lançamento de novo clipe. Ela vem a público e diz estar assustada. Também afirma que acredita que não existe uma verdade só, mas que todas as religiões levam a Deus. E que, apesar de macumbeira, reza o terço da Igreja Católica e ouve música gospel. E já são mais de 200 mil seguidores que eu perdi, desde que eu anunciei meu novo clipe, que vai sair agora. E é um clipe que eu mostro a minha religião, não só a minha religião, né? Eu mostro a religião de todos os envolvidos nessa produção. Gabriel do Borel, por exemplo, que é evangélico, tem a religião dele. Não todas, mas tem várias religiões no clipe. E já são mais de 200 mil seguidores que eu perdi. Eu ainda fico um pouco assustada com a falta de evolução do ser humano, né? Nos dias de hoje, ainda um retrocesso tão grande nesse sentido de aceitar, de respeitar os caminhos das pessoas. Eu ainda fico um pouco assustada com isso, como o ser humano vai passando o tempo e o ser humano está mais intolerante, ao invés de estar se aceitando mais, de estar se respeitando mais, né? Tá o oposto. A cantora Anitta trouxe mais controvérsia, porque eles querem causar polêmica. E aí ela vai lançar, não é, um novo álbum, e em função de lançar esse novo álbum, ela abriu a religiosidade dela, e já para isso mesmo, né? Ela mostrou um rito que ela realizou no terreiro de Macumba por causa desse novo álbum, cujo nome do álbum é Aceita. Então a gente já vê assim uma ligação com toda essa questão de marketing, até o nome do álbum escolhido e o porquê dela estar no terreiro e por que ela mostrar esse terreiro, toda essa condição, tudo está ligado ao marketing. E sim, eles queriam isso, mas por trás disso tem muito mais coisa. E tem umas coisas que são muito importantes da gente refletir, das mulheres refletirem e dos homens refletirem. Porque por falta da gente analisar essas coisas, da gente achar, isso é bobeira e largar para lá, é que está acontecendo tudo o que está acontecendo nesse nosso tempo. Então já fica aqui, já curte, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, porque essas ações ajudam muito o nosso canal a crescer, e a gente quer crescer mesmo, porque a nossa vertente é cristã, e a gente quer estar falando dessas coisas para que nós, cristãos, venhamos nos despertar. Olha, ela fez essa ação, foi toda uma questão de uma ação pensada, orquestrada, sim, mas assim que ela falou, que ela anunciou isso, parece que teve um efeito contrário. E aí ela perdeu em menos de 5 minutos, né? Em 5 minutos, sei lá, mais de 200 mil seguidores, e aí logo ela veio se pronunciar. Todas essas questões estão assustando eles, estão mostrando algo novo para eles, mas a gente também precisa refletir algumas coisas. As pessoas que a abandonaram, né, não tenho ideia do porquê que essas pessoas fizeram isso, porque eu não consigo pensar, foi por causa do terreiro, porque pessoas que seguem a Anitta, que todo o conjunto de coisas que ela faz na vida dela nunca afetou, entrevistas que ela deu, outros clipes imorais que ela fez, nunca afetaram. Então, por que o fato da questão da macumbaria afetaria? Porque cristão de verdade não segue uma pessoa dessa.
não adianta ele falar que era católico, não adianta ele falar que é evangélico e segue uma pessoa dessa e querer se dizer cristão que não é cristão. O fato dela frequentar isso daí não tiraria ninguém dos que seguem essa mulher. É muito difícil, porque essas questões desse cristianismo que diz que aceita baile, que aceita boates, barzinhos, festas noturnas, né? Essas coisas de balada aí, isso não é cristianismo. Ah, mas eu sou de tal segmento XX, da denominação XX, e lá na minha denominação, lá dentro do pátio faz baile. Faz, porque vem de Roma, lá daquela questão das impurezas que foram infiltradas no meio do Evangelho de Cristo e se criou uma coisa em torno do cristianismo que não é cristianismo. Então, isso daí é uma infiltração que ocorreu no meio do cristianismo lá em Roma e que, né, acabou com o Evangelho de Cristo, porque depois dele assumir as práticas pagãs já não era mais cristianismo. Então, não importa se você segue a igreja X e a igreja X faz essas coisas, não é bíblico, não está de acordo com a palavra de Deus e não tem nada a ver com o cristianismo. Olha, Deus, a gente sabe que o Espírito Santo está agindo nesse tempo e está fazendo uma obra tremenda. Se saíram essas 200 mil pessoas do perfil dessa pessoa, que é até de se pensar se isso ocorreu ou não, ou é mais uma das jogadas de marketing, sim, de diminuir lá os números, de tirar inativos, de fazer uma certa limpeza ali e se falar para se promover uns assuntos que se quer promover, tudo é possível, não é? Mas que o Espírito Santo está fazendo uma obra tremenda, está. E quem sabe as pessoas nem foi por essa questão do rito religioso, foi exatamente porque caiu em si e viu o tipo de pessoa que estava envolvido e trazendo para a sua vida. Uma outra coisa que a gente precisa nesse tempo colocar bem firme, assim, é que nós não somos obrigados a concordar com a escolha desses artistas, desses atores, até porque a vida deles, pelo que eles fazem, a gente começa a ver, e graças às redes sociais, o tipo de vida que eles levam, e não é uma vida boa. A gente não é obrigada a concordar com tudo que ela quer. Se ela foi lá, as pessoas não são obrigadas a concordar com o que ela foi lá, porque ela quer que as pessoas sejam obrigadas a concordar com os valores que ela defende, mas as pessoas têm direito a ter valores e a defender seus valores também. Então, se ela tem os valores dela, outros também podem ter seus valores ou não podem, ou só podem ter os valores que ela tem. Defender os ritos, ela pode, né, defender o ritual dela, defender o que ela estava fazendo lá para promover, não é? Era uma preparação para a oferenda para esse tal desse álbum Aceita. Então, ela pode fazer isso e aí ninguém pode se manifestar o contrário. Aí ela fala assim sobre evolução. Na fala dela, ela fala sobre evolução. As pessoas evoluíram tanto e ainda com esse tipo de atitude. É evolução ou é involução que nós estamos caindo? Porque nós estamos parecendo os seres primitivos, não é? Lá de tão distante, que não conheciam Deus, que não tinham limites, que não tinham moral, que eram tão selvagens quanto os animais selvagens e faziam coisas animalescas, animalescas. Hoje é o que a gente tem visto as pessoas fazendo, mais selvagens do que os animais selvagens. Tem coisa que os animais selvagens não fazem. Aí ela fala de tolerância, mostrando o quanto ela foi intolerante quando ela estava lá na Igreja Católica, rotulando as pessoas que não concordavam com as ideias dela, rotulando as pessoas que não concordavam com o sacerdote,
Sim, tem muita coisa errada dentro das igrejas evangélicas e dentro da Igreja Católica. E as pessoas têm de falar exatamente isso mesmo, porque se não estiver condizendo com o Evangelho de Cristo, está errado. Porque se as pessoas de lá de fora têm direito de defender seus valores, por que dentro das igrejas cristãs as pessoas não têm de ter direito, têm de aceitar tudo que é coisa que vem e ficar calado e silenciado? Todos têm direito de falar. Se é cristão e falar, está errado? Não, elas tinham de falar mesmo, e se elas estavam falando sobre os erros, elas estavam certas de falar. Aí ela diz assim que ela saiu da Igreja Católica porque o padre fazia umas missas sincréticas, né? Ele pegava e no Dia da Consciência Negra fazia ali, né, uma homenagem aos orixás, a um monte de coisa dentro da Igreja Católica, e as irmãs não aceitaram. E aí ela saiu da Igreja Católica porque não aceitaram que o padre fizesse aquilo. Sim, o padre também foi intolerante com a fé cristã. Ela foi intolerante, o padre foi intolerante, querendo enfiar a goela abaixo dos cristãos, o que não era do cristianismo. Ninguém nem tolera cristão lá nos terreiros. Eles pedem para se ausentar, para sair, porque atrapalha o trabalho deles. Aí agora você tem de trazer isso para dentro da igreja cristã e não pode reclamar. Então o padre estava completamente errado. Pelo que ela falou, o padre estava completamente errado. Ela falou que na fé dela, quando a pessoa morre, não vem um Deus, né, com uma chibata. Aonde que está escrito na Bíblia? Isso nunca esteve escrito na Bíblia. Deus não faz isso, são as pessoas que escolhem. Deus deu o direito de você escolher se você quer estar com ele na casa dele, e aí você respeita os princípios da casa dele para poder entrar. Você não vai entrar lá na casa dele e desrespeitar ele como Deus dentro da casa dele. Deus deixou claro que ele não aceita isso. Esse é o princípio de Deus. Quer entrar? Você é bem-vindo. Pode vir. Mas para entrar, você tem de respeitar os meus princípios, porque você não vai me desrespeitar dentro da minha casa. É isso que Deus estabeleceu. Quem é que aceita as pessoas entrarem no seu terreiro lá e desrespeitarem lá dentro do seu terreiro? Não vão aceitar. Por que Deus tem de aceitar se nós, seres humanos, não aceitamos essas coisas? Dentro da sua casa, você, Anita, aceita alguém que desrespeita a sua casa? Por que Deus tem de ser diferente? E isso de ter um lar com uma chibata para depois que você morre, não existe na Bíblia, não está escrito na Bíblia. Muito pelo contrário, você tem o direito de escolher. Se você quiser ir para onde você quiser ir depois que você morrer, você tem o direito de escolher. Mas se você quiser entrar na casa de Deus, você vai ter de aprender a respeitar Deus lá dentro da casa dele. A base do cristianismo é não tolerar o mal, é não aceitar o mal. E nesse sentido, essa é uma das bases, sabe? Não é só essa questão de tudo que faz mal, não é só essa questão de não tolerar tudo que faz mal para o inimigo, mas é principalmente, a principal coisa é não tolerar a ausência de Deus. Porque com a presença de Deus vem a presença do bem, de tudo que é bom, de tudo que te desenvolve, de tudo que te faz crescer. Então a base do cristianismo está em se centrar em Deus e fazer o que Deus faz. E Deus faz o bem para o ser humano, mas Deus não tolera nada que faça mal para o ser humano. Então não tem como o cristianismo coadunar com tudo que é coisa, né? Jesus não tolerou as lideranças políticas. Por quê? Por causa da ausência de Deus. Jesus não tolerou as lideranças religiosas. Por causa de quê? A ausência de Deus. Jesus não tolerava a avareza, a prostituição, o adultério, a depravação, a imoralidade. Por quê? Porque tudo isso é ausência de Deus. Não existe. Jesus não foi um tolerão, porque o amor não tolera nada que fuja do bem, porque Deus é a essência do bem. Deus é amor.
a essência perfeita, plena do bem, onde não há nenhum mal. E tem outra coisa, há vários caminhos levam a Deus. Não, um caminho só leva a Deus, Deus. Esse é o caminho que leva a Deus. Reconhecer Deus como Senhor da sua vida e permitir Deus estar em você, unidade com Deus, né? Deus junto, dentro de você. Aí nessa condição, você vai ser um com Deus. Esse é o único caminho que leva a Deus. Você reconhecer o senhorio de Deus e receber Deus na sua vida, que foi exatamente o que Cristo fez. Ele foi o homem que representou, não é, a aceitação plena da vontade de Deus, 100% dentro da vontade de Deus. Então, todo que entra na mesma condição de Cristo, de aceitar a Cristo, de imitar a Cristo e de receber Deus, Senhor do universo, Senhor todo, Salvador, Senhor e Salvador, vai ser transformado. Todo que receber Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo em seu coração, vai ser transformado. É um caminho, aceitar Deus, entrar em unidade com Deus. Todas as religiões levam a Deus? Não, não levam. O que leva a Deus é estar com Deus. Religião nenhuma pode te ajudar a chegar a Deus. Elas vão muitas vezes te afastar completamente de Deus. Denominações podem te afastar de Deus. O que te leva para Deus é um único caminho, é Jesus Cristo, é Deus, Deus dentro do seu coração, é o que te leva para Deus. Jesus, para falar de céu, de casa de Deus, falou de inferno. O inferno existe, ele é real. E tem muita gente indo para lá porque não acredita. É a maior forma e a melhor forma de entrar no inferno. É não reconhecer que ele existe. Aí ela vem, aceita. O nome do álbum é aceita. Tipo, aceita, aguenta, engole e cala, né? Coloquem seu dinheiro no nosso bolso, no meu bolso e calem a sua boca. É isso daí. Não, não é. Querem nos tratar como escravos, não é, para a gente poder sustentar as suas depravações e perversidades. Se lá no terreiro dela tem regras, no reino de Deus tem regras, até lá no inferno tem regras, até o diabo tem regras. E ai de quem não cumprir as regras de Satanás, paga caro. Então, por que os cristãos não podem ter suas regras e cumprir as regras de Deus, que são leves, são tranquilas, o fardo é suave, porque a gente entrega nas mãos de Deus. Olha, e aí ela vem com autoexaltação, não é? E sempre esse povo tem esse quesito na vida deles, autoexaltação. Eu vou na igreja, eu. Ela é a super santa depravada. Né? Tem de fazer um altar para Nita Depravites ou Depravades, sei lá o que é, qual é a santa que tem de criar agora, e fazer um altar para colocar, porque a autoexaltação dela ali, naquele vídeo dela, foi grande. Olha, e aí ela vem assim, eu vou na igreja, eu rezo não sei o que, o terço, eu faço não sei o que lá, eu vou no terreiro não sei da onde, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que. Foi falando, faz tanta coisa, vou te falar uma coisa. Se você fizer uma coisa só, você não vai precisar fazer mais nada disso. Aceita Deus como Senhor da sua vida, aceita Jesus Cristo como Senhor do seu coração, e você não vai precisar de fazer mais tanta coisa. Você vai precisar de fazer nada, apenas entregar verdadeiramente a sua vida a Ele, se arrepender de todos os seus pecados, deixar Ele habitar no seu coração, e você não vai mais precisar de tudo isso. Você vai precisar só dele. Que Deus derrame a sua graça, o seu amor sobre a sua vida. E o que você acha da Anitta ter feito esse ritual para o show dela, ter abrido isso e mostrado para outras pessoas? Qual o objetivo dela por trás de tudo isso aí? Deixa aí seu comentário. Não sai daqui também sem conhecer o nosso material
riquíssimo para abençoar a sua vida e que Deus te abençoe grandemente.